Vamos de volta com o Todo Seu para conhecer melhor a nossa própria história como seres humanos. O nosso planeta tem bilhões de anos, mas simplesmente 4 bilhões e qualquer coisa de anos. E provas da existência de muitos povos que deixaram suas marcas por aqui. Vamos falar hoje de maias, de olmecas, os Rapa Nui, por exemplo, ninguém sabe como acabou aquilo. E tantos outros que ainda serão descobertos. As antigas civilizações são um tesouro e um mistério a ser desvendado constantemente. Aqui no nosso país nunca se priorizou cultura, nem história, nada disso, então vai ser difícil, né? É difícil para quem quer trabalhar com isso. Mas vamos saber mais sobre elas com a ajuda desse historiador, escritor, geógrafo, especialista em história, que você sabe que é a minha grande paixão, sociedade e cultura, que é o Marcelo Lambert. Boa noite, Marcelo. Prazer em revê-lo. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Marcelo, estamos falando das primeiras civilizações que marcaram, na verdade, o início dos tempos e nos trouxeram até os dias de hoje. Tudo bem. Afinal, o que é necessário para você considerar você pontuar e considerar uma civilização? Ok, bom, primeiro a gente tem que pontuar a questão do cuidado que a gente tem que ter com a questão do conceito. Porque, infelizmente, o conceito de civilização foi usado intencionalmente de uma maneira muito equivocada, principalmente durante o neocolonialismo, Ásia e África, pelos europeus, e se usou esse conceito como mote para poder explorar a África, tirar todos os seus recursos naturais, inclusive explorar o ser humano, né? A Ásia, a África, aqui na América também. Mas, basicamente, o conceito inicial de civilização nasce no conceito de cidade, né? Então, civis. Exatamente, que vem do latim. Então, você tem um conceito que nasce partindo da realidade urbana. Então, a partir do momento que as sociedades elas se tornam mais complexas, elas começam a pensar uma sociedade com necessidade de uma organização urbana, uma organização social, uma organização política, passa a se entender isso como uma civilização. Correto. Né? Mas isso não tira a característica de outros povos que viveram e que também produziram cultura. E na evolução da sociedade, como é que essas civilizações impactaram? Bem, se nós observarmos, principalmente o Brasil, que somos a síntese do mundo, que nos torna um país maravilhoso, todas essas civilizações, das mais antigas até as mais próximas da nossa formação, todas elas deixaram um legado. Eu costumo dizer que esse legado vem ou na matemática, na ciência, na filosofia, na arquitetura, na arte, que eu sou apaixonado por esse mundo, né? Bem-vindo ao clube. Isso. E essas senhas, esses resquícios, esses vestígios, pensando numa linguagem da arqueologia, esses vestígios nós encontramos na nossa civilização atual. Então, todas elas foram fundamentais para compor aquilo que a gente conhece hoje de civilização contemporânea. Olha, dentre todas as civilizações da Mesoamérica, a que mais me intriga é a civilização maia. Porque os maias tiveram um desaparecimento absolutamente duvidoso. Cada um fala uma coisa. As teorias são múltiplas. Como? Por que desapareceram? É difícil, inclusive, os historiadores, como você, como o seu caso, determinar isso. Mas na sua opinião, o que deve ter acontecido com os maias? Foi uma praga? Foi uma peste? Sei lá, cada um fala uma coisa. O colapso da civilização é um grande questionamento realmente para a ciência. Né? E os maias são impressionantes, que eles continuam sempre nos mostrando e nos apresentando novidades. Agora, são vários os fatores. Nós entendemos Chichén Itzá, né? Chichén Itzá. Essa pirâmide é sensacional. Já esteve lá, né? Sim, várias vezes, pesquisando. E a civilização maia, nós entendemos que foi um conjunto de fatores. Passando pela agricultura, passando por uma crise ambiental, passando também por questões de seca, um período muito complicado com chuvas, e ao mesmo tempo você tem uma sociedade que é totalmente ritual, uma sociedade que toda ela é pautada na religião, e de repente aqueles deuses que até então atendiam às necessidades daquela sociedade, teoricamente não estão atendendo, porque está faltando comida, muitas guerras entre as cidades e estados, e aí você começa a produzir um colapso.
esse colapso vai atingir uma coisa muito séria, que é a fé nas instituições. Essa fé, ela objetivamente, ela vai produzir uma sociedade mais belicosa. Caos. Caos. E eu tomo até a liberdade de dizer que eu tenho muita preocupação em relação ao nosso país quando a gente vive um caos, partindo inclusive das experiências do último carnaval agora, essa semana, que nós vimos todos cenas de caos no Brasil. Verdade. E isso nos leva a profundas reflexões para onde estamos indo. Então, a civilização maia, que chegou num nível absolutamente incrível de desenvolvimento, de repente ela vai colapsar por volta do ano 900 da era cristã, e esses fatores todos agregados vai fazer com que ela comece a necessitar um processo de migração. É quando eles vão lá para o Yucatán com mais intensidade, como eles vão se dissipando pela região que hoje é a América Central e o sul do México. Essa tabuinha que você trouxe, maia? Sim, esta é maia. Esta placa ela foi encontrada em um templo numa cidade chamada Palenque, fica no estado de Chiapas, que é a minha cidade favorita da civilização maia. E essa placa ela estava sobre o túmulo de Pacal, que era o maior rei sacerdote daquela região. Esse objeto é do período que nós chamamos clássico da civilização maia, é o período puro da civilização maia. E já se falou tanta coisa se falou dessa plaquinha que você não pode dizer. Eric von Däniken. Eric von Däniken, né? Eram os deuses astronautas, né? The Chariots of the Gods. Ele fala que tem ali um astronauta. Já ouvi de tudo nessa pedra de Palenque. E o Pacal. E assim, Pacal foi, na verdade, aí a imaginação funciona. Funciona, né? Lógico. Mas aqui tem toda uma explicação, é totalmente revestido de escritas maia na lateral, a representação dela tem toda uma mitificação dentro da cosmogonia maia. Então, assim, tudo faz sentido. Agora, Olmecas foi também um povo muito avançado para a própria época e que pouco se fala. O que aconteceu com os Olmecas? Os Olmecas, eles são pré-maia, pré-inca e pré-azteca. Os Olmecas nós também chamamos de povo da borracha, né, porque acreditamos que essas são as cabeças, né, que foram encontradas na região, que chegam a pesar inclusive quase 20 toneladas. Né? E é interessante até a característica, o estereotipo que é representado nessas cabeças e que teoricamente não estão muito relacionadas aos povos que viveram naquela região. Não, tem mais asiático, alguma coisa até africano. E uma questão muito interessante dos Olmecas é que eles foram e floresceram antes de Cristo, próximo ali ao Golfo do México. E eles deixaram um legado tão incrível para aquela região que basicamente todos os povos que habitaram ali depois, Olmeca, os zapotecas, mixtecas, astecas, tolteca, que está lá no norte, acima da cidade do México, você tem influência desse povo. Então, isso aí está mais do que hoje na Guatemala, Nicarágua? Não, essas cabeças você vai encontrar em Tabasco, perto de Villahermosa, e um dos principais sítios chama La Venta, que é um local, uma zona arqueológica incrível que ainda mantém esses monolitos. E uma questão muito interessante dos Olmecas é que, por exemplo, o jogo de bola maia, que era um jogo sagrado e tal, barbaridade aquilo ali. Era talvez herança olmeca. Se você pegar, por exemplo, um dos deuses asteca, que é Quetzalcoatl, ou Kukulcán maia, que significa serpente emplumada, também talvez veio dos Olmecas. Então, eles se pulverizaram também por crises, talvez ambientais, crises agrícolas, crises políticas. Eles se pulverizaram e deixaram essa herança cultural nesses vários povos que a gente está falando de Quetzalcoatl, por exemplo, né? Mas há uma certa semelhança com outras entidades, né, asiáticas, né? Sim. Quetzalcoatl é, na verdade,
uma serpente emplumada, né? É. Tem na China. Índia. Na Índia. Você encontra que pode no mundo isso? inteiro. Eu fico doido com essas coisas. Na África também nós encontramos, e é uma coisa, filosoficamente, a serpente emplumada, ela é a dualidade entre céu e terra. Então, na verdade, é a conexão máxima que o ser humano deve ter, né? Que é a compreensão do cosmos e a compreensão da terra. Marcelo, tem uma coisa que me intriga profundamente, muito, os Rapa Nui. Sim. Tem um monte de civilização que merece talvez até um pouco mais sei lá, de acuidade. São várias, né, Pois é, mas são várias. Os Rapa Nui, eu não consigo entender nada. Disseram que eles cortaram toda a vegetação, cada um fala uma coisa. O que aconteceu, na verdade, com os Rapa Nui? Acabou, só tem lá aqueles monolitos lá. Hoje você tem herança direta deles, isso aí são os Moais. Moais, né? A gente tem um pouco mais de 3 mil habitantes na ilha, né? Na Ilha de Páscoa. Isso. Até é importante, eu acho que localizar, hoje pertence ao Chile, né? Aqui mais os Moais representados, só que eles são da Polinésia. Eles ocuparam, eles vieram, cientificamente a gente acredita que vieram da Polinésia. Tá. Né? E eles construíram esses blocos enormes de rocha que chegam até quase 20 metros de altura. Tem uns que estavam sendo esculpidos ainda, exatamente, né? que não deu tempo, né, de ser levado até o ponto original. Acredita-se que cada um deles representava um clã. Tinham vários clãs na ilha. Lá vem a beligerância, então, aí. E talvez era um ponto de localização, um ponto de força e poder e, ao mesmo tempo, um culto à ancestralidade. Né? Porque esses povos, eles valorizam muito a questão da ancestralidade, que isso é muito importante para a construção do presente e do futuro. Claro. Né? Então, basicamente, se acredita hoje, né, nós acreditamos que os Moais, eles tinham esse sentido em relação à construção deles. Mas é claro que existem muitos questionamentos, porque nós não temos respostas plenas, porque eles não foram uma sociedade que desenvolveu escrita. Né? Aí fica difícil. Aí fica difícil, é igual os nasquianos. Sim. Eu já fiz um programa com você aqui falando sobre os nasquianos, que nós não temos escrita, nós temos cerâmica. Pois é. E aí a linguagem da cerâmica, ela é muito rasa no sentido de respostas que necessitamos. Sem dúvida. Mas essa história de que eles... porque é o tal negócio, os ecologistas, as pessoas ligadas a essa história da preservação da natureza, dizem que foi porque eles cortaram um desmatamento. Será? Então, só que tem uma coisa interessante. Já deveria ter nascido tudo de novo. Exato. Primeiro que essa ilha, a origem dela é vulcânica. Por isso que ela é uma ilha muito acidentada. Uma outra questão, foi encontrado, por exemplo, na ilha, características da América do Sul. Então, isso prova que também houve algum tipo de contato dos povos da América com a ilha, que é o ponto mais isolado do planeta Terra, tanto do Chile, da América do Sul, quanto do lado da Polinésia. Então, o distanciamento foi muito significativo até para preservar algumas coisas que ainda se preserva na ilha. E há todo um debate cultural lá, é um lugar que vale a pena conhecer, é um lugar que vale a pena conversar com as pessoas que vivem lá, inclusive para entender um pouco do drama cultural que eles vivem hoje. Bom, antigamente existia um povo de quase 5 milhões de pessoas, né? A civilização do Vale do Indo. Isso. Tá. Quem eram esses caras? Primeiro, é importante pontuar o seguinte, essas civilizações antigas, nós também chamamos de civilizações hidráulicas. Por que hidráulicas? Porque elas buscavam rios, grandes rios. Tá. Porque, como, por exemplo, o Egito, que é mais conhecido, o Rio Nilo. Correto. Né? O Nilo é a dádiva do Egito. Então, essas civilizações, elas buscaram estar próximas desses rios, por quê? Porque havia necessidade de uma agricultura eficiente para alimentar a população. Agora, não basta ter apenas a água, tem que desenvolver irrigação. Então, esse vale do Hindu, que hoje pega inclusive o Paquistão, Afeganistão, uma parte da Índia, essa região é uma região muito fértil e possibilitou um desenvolvimento, primeiro, urbano,
depois, com esse desenvolvimento, uma estrutura agrária que cercava essa estrutura urbana para poder alimentar essas pessoas, porque, exatamente, aqui a gente tem um resquício dessa zona arqueológica. Inclusive, vale ressaltar que essa região que nós estamos vendo na imagem, ela é uma parte das escavações. Nós acreditamos que existe muito mais que o dobro que ainda não foi escavado, né? E que esse trabalho vem sendo feito principalmente a partir da década de 30 do século 20. Olha. E aí nós estamos tendo, inclusive, a visão de como era a construção, que eram feitos em quadrados, muito bem organizados, já com sistema de saneamento básico. Olha. Até porque, se você avaliar esse número populacional, você tem um número de esgoto muito alto. Sem dúvida. Né? E tinha que ter um equilíbrio sanitário para tantas pessoas vivendo. Claro. Então, o Vale do Hindu, assim, a gente poderia ficar horas aqui conversando com as particularidades, eram politeístas, tem toda uma estrutura de pensamento social e organizada muito interessante. Tem uma coisa que também acho fascinante, Marcelo. Lá no Camboja, Angkor Wat. Bom, esse templo, primeiro a gente... Dizem que fazia parte, era uma parte pequena dos habitantes do Khmer, né? Olha que coisa, eu sou fascinado. Que inclusive é a bandeira do Camboja, né? Tem esse símbolo. Tem esse símbolo. Por quê? Devido à importância. Hoje, nós historiadores, enfim, entendemos que essa zona arqueológica, ela é considerada um dos maiores patrimônios do mundo em termos de arqueologia. Você falava da coisa hidráulica, tá aí, ó. Então, exatamente. E outra coisa, essa etnia que constrói toda essa estrutura, né? Khmer? É o Khmer. E o Khmer é a etnia preponderante dentro do Camboja, né? E que ainda está no Camboja. E a riqueza de detalhes, porque você tem o rosto, por exemplo, mas você tem todo o detalhe artístico de alto e baixo relevo, não só na cabeça, como também na lateral dessas representações. Tem 1000 anos, né? Exatamente. Agora, o nome, se a gente traduzir, né, significa capital e templo. Então, aqui, na verdade, era o centro dessa civilização, onde ela mais se desenvolveu e dali tinha toda a organização urbana desta região. A coisa mais linda isso aí. E hoje, Rony, para você ter uma ideia, o mesmo, chama LIDAR, a mesma tecnologia que foi usada para encontrar agora aqui na Guatemala, uma cidade muito maior do que se imaginava, que era Tikal, né? Que a gente mais que dobrou a possibilidade populacional ali, foi usado aqui para descobrir que de 200 metros, hoje você tem basicamente 3 quilômetros de cidade que ainda não foi escavada. Então, assim, as civilizações antigas são grandes mistérios, são desafiantes, né? Qual é o seu palpite, então? Por que não aconteceu isso aqui no nosso país? Creio que, bom, primeiro, eu sempre... Nele Guidon vai lá para o Piauí. Exatamente. Minha querida, e de fato, as pinturas rupestres têm mais de 30, né? 35 mil anos, né? Isso. Mas civilização mesmo, ninguém fala, não teve. Por quê? É porque, na verdade, qual a tua opinião? Qual a minha leitura disso? Isso que eu queria saber. Eu creio que, por exemplo, por que os maias construíram pirâmides? Porque eles tinham a necessidade objetiva de construir isso para os deuses, porque eles precisavam de chuva, porque muitas vezes não tinha chuva. Eles precisavam de campo para agricultura. Os nossos povos aqui, como nós hoje, nós não temos vulcão, furacão, não temos maremoto, não temos tsunami, não temos nada disso. Então a natureza, ela sempre foi muito grata para nós nessa terra. Explicado. Então eu não preciso construir uma pirâmide para o Deus Tupã para eu ter chuva. Claro. Entende? Então nós, seres humanos, nós construímos a nossa sociedade pautados nas nossas necessidades. E aí vem um processo de colonização que, de modo geral, foi muito cruel. Sim, perverso. Né? E que foi o processo de aculturação descaracterizando o outro. E esse outro, ele vai ser oprimido. E nós, enquanto sociedade, civilização, nação, nós temos que superar essa opressão, porque ainda não foi superado. Está correto. Marcelo, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Marcelo Lambert, que já é nosso sócio aqui no programa, ele, olha só, quando eu olho aqui, historiador, escritor, geógrafo,
especialista em história, em sociedade e cultura. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Por mim, você vinha toda semana.